Conta pra gente os detalhes dessa partida. Dá só uma olhada nesse domínio do Romero. O paraguaio foi o nome do jogo no clássico majestoso. O Romero está jogando muito bem, tem nos ajudado. A torcida tem visto o empenho dele, a forma que ele tem ajudado a equipe. Isso é muito bom, é um jogador que tem a confiança do grupo. Sim, com certeza. A gente estava aqui quando muitos criticavam o Romero, só que eu sabia do potencial dele, um cara trabalhador, sabia que as coisas iriam acontecer. E hoje ele está dando a volta por cima e mostrando um grande futebol que todo torcedor corintiano quer ver. Nesse estádio, a Arena Corinthians, em Itaquera, ninguém fez mais gols que ele, Romero. Contra o São Paulo, nesse domingo, o paraguaio chegou ao 20º. Só que apesar da grande atuação individual, do gol marcado, nem tudo está em perfeita sintonia para o atacante. Tanto que o jogador não quis saber das entrevistas na zona mista, só atendeu aos torcedores. Ele está chateado com as recentes críticas e algumas brincadeiras com relação à qualidade técnica dele, principalmente nas redes sociais. Bom, em campo, Romero esbanjou vontade e eficiência. Bolão do Marquinhos Gabriel para o gol de número 20 do artilheiro da Arena. Acuados, os são paulinos reagiram na bola parada. Júnior Tavares cobrou a falta e Gilberto, livre, cabeceou para o gol. 1-1. Repare que o Gilberto estava impedido, mas a arbitragem não marcou. Jô interceptou o passe do Maicon e Romero pensou rápido. Colocou o Jô para correr. Renan Ribeiro defendeu o chute cruzado, mas Gabriel apareceu para mandar para o gol. 2-1. No segundo tempo, ele de novo. Romero participou ativamente da jogadaça corintiana. Ele tocou para o Jô em condições de finalizar, mas Douglas fez o pênalti. Jadson bateu e ampliou para 3-1. A bola ainda resvalou no travessão. Rogério Ceni usou as substituições para deixar o time dele mais agressivo. Funcionou em parte porque o Wellington nem diminuiu. Só que o empate não aconteceu, apesar da pressão no final. 3-2 e segue o jejum. O clássico majestoso foi disputado 7 vezes em Itaquera. E o lado tricolor desse confronto histórico jamais venceu. Estou muito feliz mesmo, um ambiente maravilhoso, por conta dos resultados também. Mas tem muito espaço para melhorar ainda, eu acredito que pode melhorar muito. O primeiro gol, um gol de bola parada, onde o São Paulo tinha 7, 8 jogadores muito altos, né? 4 zagueiros em campo, o Éder Militão, que começou no meio de campo, é um zagueiro. A gente teve a preocupação antes do jogo dessa bola. O adversário trabalha, nós trabalhamos também. Então, buscando equilíbrio sempre. É muito bom não tomar gol, né? É muito bom mesmo, é a nossa marca e vai continuar, né? Passando confiança para eles e buscando esse equilíbrio ofensivo aí que vem acontecendo. Para mim, no momento, o principal jogador do Corinthians é o Jô. E nós tínhamos como obrigação não tomar gol dessa maneira, bloquear todas as bolas que viessem à área dessa maneira. Ou seja, com uma defesa bem protegida, com jogadores à frente dela bem protegidos e com 2 atacantes próximos um ao outro, com mais a escapada do Júnior e do Marcinho, a chegada do Cícero à frente ou do Militão, nós poderíamos ter consistência defensiva. Sabíamos que o Corinthians jogava torcida única, mais de 40 mil pessoas aqui, teria que sair para o jogo e nós apostávamos em se defender bem e aí ter a velocidade do contragolpe. Rogério, eu queria que você falasse sobre os erros individuais, não quero ser injusto. Não vou falar sobre erros individuais. Não vai falar? Não. Perfeito. Então, sobre o trabalho coletivo do São Paulo, você começou a temporada querendo transformar o São Paulo numa equipe bastante ofensiva. Sim. Agora você tem montado de acordo com o adversário. De acordo com as nossas peças e de acordo com o adversário. Você pretende continuar dessa forma ou você quer transformar o São Paulo numa equipe mais coesa defensivamente? Mais coesa? Eu já acabei de te falar que nós entramos no
na rodada com a melhor defesa do campeonato. Então, mais coesa, mais firme do que nós jogamos. Agora, hoje, nós tomamos 3 gols. Mas a equipe vinha jogando muito coesa. Não tomou nenhum gol dentro de casa e tinha tomado apenas 2 gols em 2 derrotas por placar simples de 1-0. Antes do jogo, o mosaico poderoso Timão mostrava a força do mandante, apoiado por mais de 42 mil pessoas. E essa massa, essa torcida, se sente sim representada pelo maior goleador desse estádio. Daí, 3-2 para o Corinthians. O Corinthians fez valer o mando de campo. Mais 40 mil pessoas, mais 42 mil pessoas presentes lá em Itaquera. Parabéns à torcida do Corinthians pela bonita festa que vocês fizeram ontem. Agora, dentro de campo, Paulo Lima, a gente já acompanha um Corinthians que propõe mais o jogo, já que o forte do Corinthians, a gente sempre destacou aqui a sua zaga. E a zaga do São Paulo ontem bateu cabeça. O Rogério Ceni não quis falar de falhas individuais, mas a gente pode pensar aqui que o Maicon, entre tantas falhas, foi um do que deixou a desejar, né? E nas falhas aproveita o adversário que tem qualidade. Ele ressaltou o Jô, mas não é só o Jô, né? O Jô tem sido um diferencial na qualidade de finalização, na qualidade do passe. Mas esse Corinthians é o único invicto no campeonato, né, Pascoal? É o único invicto no campeonato. Esse time tem 2 derrotas, Ferroviária e Santo André, no Campeonato Paulista. Não perdeu um clássico sequer para os seus rivais de São Paulo. É um time que vem numa atuada muito boa. São 21 vitórias em 35 jogos no campeonato. Daquele Corinthians até certo ponto desacreditado, né? Meio... assim, aquela brincadeirinha. Meio quarta força. Meio quarta força, quando ele engatou o tubo, jogou a quinta e foi embora, Pascoal. A terceira foi embora. Foi embora. Agora... Então, é um time muito certo. Então, não dá pra você imaginar, como o Rogério falou, a gente estava até conversando aqui, que foi o Jô que desequilibrou. Não, o conjunto Corinthians é melhor do que o conjunto do São Paulo, não tem a menor dúvida disso. Quando ele se refere ao Jô, a gente tem que levar em consideração que o Jô é um jogador que tem que sempre ser marcado pelo alto, porque é um ótimo cabeceador. Aí entra o Douglas, um zagueiro alto, para marcar o Jô. Onde é que o Jô ajudou o Corinthians? Ele não fez gol no clássico. Ele arrumou a jogada de contra-ataque, saiu esse gol aí. E foi pra cima lá, porque ele roubou a bola do Maicon. Ele não quis falar das falhas individuais, porque o Maicon falhou, porque o Lucão falhou, não tirou a bola, porque o Douglas falhou, porque cometeu um pênalti desnecessário. Enfim, ele não quis falar da trinca de zagueiros que começou o jogo. Os 3 zagueiros não foram bem e ele não conseguiu argumentar a respeito disso. E não quis, porque ele poderia atingir os jogadores. Acho que o treinador não tem que fazer isso. Aí ele está correto. Protegeu o elenco. Protegeu os jogadores que ele tem. Mas convenhamos, os 3 foram mal. Tanto que ele tirou o Lucão no intervalo, já botou um lateral direito e aí consertou 2 zagueiros, 2 volantes. O São Paulo melhorou. O São Paulo melhorou, né? Sim, um pouquinho mais adiantado e tal. São Paulo melhorou um pouquinho na etapa complementar. Mas nesse momento, o Corinthians joga melhor do que o São Paulo. E é engraçado a gente ver esse Corinthians jogando melhor, porque quando o Fagner e o Rodriguinho, eles foram para a seleção brasileira, todo mundo questionou. São 2 peças importantes para o Corinthians nesse encaixe. O Corinthians já tinha feito um bom teste contra o Vasco e ontem nós vimos o Romero, artilheiro da Arena Corinthians, nós vimos o Jadson, nós vimos o Jô e um Corinthians cada vez mais sólido. E o Marquinhos Gabriel, né? Eu acho que isso é uma virtude do Carille, quando ele assumiu que o Corinthians falou assim, nós não temos capital para investir, não dá para abrir o cofre, e muitos jogadores estavam ali até certo ponto. O Marquinhos Gabriel era um que estava cotado para ser envolvido em transferência. E ele foi claro, olha, o que tem aqui é que a gente vai trabalhar, vai motivar essa moçada, e foi com essa motivação e com o trabalho e com uma escola até surpreendente, né? Porque o Carille era um ponto de interrogação no comando técnico do Corinthians. Não se saberia dizer como renderia o Carille. Rendeu muito bem. Você vê o Romero que desde a temporada passada, das últimas temporadas, vinha se consolidando no Corinthians. Hoje é o principal artilheiro da Arena, né? Da Arena Itaquera e da Arena Corinthians Cambuqueiro, né? O torcedor do Corinthians fica enchendo o saco com esse negócio de Itaquerão, Arena em Corinthians. Mas o Romero também é uma peça importantíssima. E o Jô, você não vê o Jô cair no chão, você não vê o Jô reclamar da arbitragem, você não vê o Jô reclamar de pancada que ele leva. Ao contrário, é um cara que está deslizando no time do Corinthians como todo o grupo. E o Corinthians passa a ser, nesse momento, um time de muita projeção
para o longo do campeonato. Não estou dizendo que possa brigar pelo título, não é bem isso, mas projeção de bom rendimento, de qualidade técnica e também tática no campeonato. Tá azeitado esse Corinthians, o Carille conseguiu dar liga no Timão e a gente sabe ataque, que quando o Corinthians chega, 13 gols. Dá trabalho. O Paulo Lima citou aqui o Marquinhos. E lá atrás o Carille falou, eu não vou desperdiçar, não vou perder nenhum atleta. Vamos recuperar os atletas. Ele recuperou o Marquinhos? Ele não desistiu do Marquinhos, mas ele mudou a posição do Marquinhos, né? Porque o Marquinhos jogava na beirada do campo. E eu acho que é por uma questão orgânica, ele não tem condição. Tem jogador que não consegue correr atrás do lateral o tempo todo. O caso do Romero. O Romero faz isso sorrindo. Romero, você vai marcar o lateral. Ele abre aquele sorrisão. Fala, é comigo mesmo, professor. Abre o sorriso. É com ele, gosta de correr. O Marquinhos não, o Marquinhos é pensador. Então ele bota no meio campo, ele é o articulador. E nessa do meio campo ele tá jogando bem. Então deixa o cara onde que ele está produzindo. Porque você esqueceu que o lateral direito do Corinthians ontem foi o Paulo Roberto? Pois é. Que é volante, porque o lateral titular está na seleção, o Léo Príncipe machucado, e aí jogou o Paulo Roberto, que é volante e lateral. Ele tem dificuldade de jogar na lateral? Tem, mas ele supera isso na vontade. E esse eu acho que é o ponto que você ressaltou, Paulo, que o Corinthians tem melhor. Os jogadores têm disposição, eles têm vontade de jogar no Corinthians. Eles entenderam a situação do Corinthians. Entenderam que o Corinthians está precisando de resultados, tem um time que só vai jogar no limite, o Corinthians joga no limite sempre, no 110%, sempre no limite. E no limite está dando certo, eles estão empenhados em fazer o trabalho também no limite. Olha, eu tô vendo a sua participação na nossa hashtag Bom Dia Fox Segunda. Não deu tempo, aqui o Tafarel chegou, pediu passagem, começamos a falar do Corinthians. Foi legal. Não deu tempo da gente abrir o espaço para você na hashtag Bom Dia Fox Segunda, mas você já é de casa. Eu estou vendo a sua mensagem aparecer ali no rodapé, tá muito legal a sua participação. Segue tweetando que daqui a pouco a gente pensa uma perguntinha e coloca aqui na mesa. Se você for mais desinibido, assim como o Pascoal, que coloca o sorrisão no rosto, daí o nosso WhatsApp, grava pra gente, manda uma pergunta. E aí é sempre muito importante você ressaltar o seu time de coração e o nome e a cidade de onde você está falando. Quem sabe a produção não coloca aqui pra gente a sua pergunta. Olivia, detalhe, né? Porque a gente está enaltecendo muito o Corinthians e é claro que tem enaltecer o Corinthians pela vitória, mas o São Paulo atravessa um momento delicado. O São Paulo, desde a fundação da Arena do Corinthians e da Arena do Allianz Parque, o São Paulo não conseguiu vencer nas duas arenas. Ou seja, fora de casa no Morumbi, é um tempo longo. O São Paulo não vence o Corinthians fora do Morumbi há 3 anos. São 8 jogos sem vencer o Corinthians fora do Morumbi. São exatamente 4 vitórias e 4 empates. Então, nesse momento, a gente conversava antes aqui com o Pascoal, o Rogério Ceni está tendo que aprender a ser técnico de futebol num time de peso. É difícil para o Rogério Ceni. E o São Paulo não está encaixando nesse momento com uma equipe que o Rogério ressaltou, tem ali uma defesa pouco vazada, mas isso não importa. Não importa ser, como disse o Abel, né? Não adianta a defesa querer ser menos vazada se não produzir aquilo que tem que produzir. Ontem o Corinthians levou facilidade e vantagem de fazer 3 gols. Ou seja, o São Paulo atravessa um momento muito delicado no Campeonato Brasileiro. Nós vamos falar muito ainda sobre o Majestoso, até porque Nadine Bastos daqui a pouquinho marca presente no Bom Dia Fox para falar sobre a arbitragem que, curiosamente, apareceu com o mesmo uniforme mais uma vez do que o goleiro Cássio. Mas isso é daqui a pouquinho. Pascoal, vamos falar do Cruzeiro, porque o Cruzeiro, no próximo jogo, tem o Corinthians pela frente. O Cruzeiro recebeu o Atlético Goianiense em Belo Horizonte e, saiu com uma vitória, mas aquelas vitórias assim, até tranquilas. E até o treinador do Cruzeiro agradeceu ao final do jogo, agradeceu a torcida. Olha, vamos ver os melhores momentos dessa partida. Em cobrança de falta, Thiago Neves manda para fora ao lado do gol de Felipe.